Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. Na aula de inglês de hoje, nós vamos trabalhar os pronomes sujeito e objeto. Corresponde a nossa língua aos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Como vocês sabem, em inglês o subject pronoun corresponde aos pronomes pessoal do caso reto. Então, no caso, esse tipo de pronome ele vai substituir sujeito, ou seja, antes do verbo, né? E os object pronoun são os pronomes oblíquos aqui na nossa língua. E os pronomes oblíquos têm a função de objeto direto ou indireto, né? Então, ele vai substituir objeto, ou seja, para quem a ação é direcionada. Então, vamos observar aqui o quadro abaixo. Eu coloquei esse quadrinho, está na página 57 do livro de vocês. O objetivo da nossa aula é compreender e diferenciar o uso dos pronomes sujeito e pronome objeto em inglês. Então, a ideia é que a gente possa diferenciar principalmente a posição, né, a sua função sintática, que é a mesma que a nossa língua. Eu acredito que vocês já tenham estudado os pronomes oblíquos, né? No final do sexto ano, acredito que quarto bimestre do sexto ano, a gente estuda lá os tipos de pronomes, né? Os pronomes pessoais caso reto e oblíquo. Então, é a mesma função sintática exercida na nossa língua, ok? Esse quadrinho aqui, ele pede que vocês memorizem, porque é importante. Essa tabela aqui dos pronomes subject, pronomes sujeito, é aqueles velhos conhecidos da gente, né? I, your, he, she, it, we, your, they. Então, são aqueles pronomes que servem para substituir sujeito. São usados para substituir sujeito. A gente já sabe essa função dele. Já os pronomes object, eles são, como o próprio nome diz, ele vai substituir objeto direto ou indireto, né? Então, assim, os pronomes vocês vão observar sempre essa correspondência aqui, ó, porque ao substituir em uma frase, vocês têm que buscar a correspondência corretamente, né, de acordo com o objeto no qual vai ser substituído. Quando eu falo em objeto, não estou me referindo a coisas, e sim a complemento verbal, né? Na transitividade verbal, aqueles complementos em que os verbos necessitam para completar o seu sentido. Então, a correspondência aqui do pronome I é me, né? Your vai ser a mesma escrita, né? Perceba que ele relacionou no quadro aqui também a sua tradução, né? A tradução dos pronomes, todos percebam que todos eles aqui são oblíquos, né? He, para masculino. Him, então substitui aí, traduz-se como lhe, ou a ele, né? She, her, substitui a mesma ideia para o feminino. It, ele é um pronome neutro, né? Ele vai ser utilizado também com a mesma escrita quando for tratado de pronome object, ok? E o we, que é nós, ele vai substituir aqui com us, né? A segunda pessoa também ele vem a mesma escrita, né? Do plural, que é a mesma segunda do singular. E para they, eles, them. Pronto, então vocês memorizem aqui para fazer a troquinha lá, a correspondência corretamente, ok? Os object pronoun, os subject pronoun, ou seja, os pronomes sujeitos, eles são usados antes do verbo. Lógico, se eles vão substituir sujeito, né? Então a ideia é de que ele venha sempre antes da ação. Em inglês ele vai limitar-se a esse uso, ok? Na língua portuguesa a gente pode encontrar sujeitos no final, no meio da frase, mas o inglês ele vai manter sempre essa facilidade na escrita, né? Essa ordem frasal. Aí eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar. Por aquele negrito. Mary loves John. Maria ama João. Se eu fosse trocar aqui, ó, Mary, vou aqui só ela em sublinhado. Eu trocando aqui Mary, eu vou trocar por um pronome subject. Então eu troquei por she. She loves John. Estou fazendo aqui a função de subject pronoun, substituindo o sujeito, quem faz a ação.
Já os object pronoun, os pronomes objetos, são usados após o verbo, como objeto direto ou objeto indireto do verbo. Como eu falei para vocês, né? Objeto direto e indireto são aqueles complementos verbais, quando eu tenho a necessidade de completar um verbo transitivo, né? Direto ou indireto. Vamos observar aqui a frase. Vou pôr ela em negrito, ficar mais visível. Mary kisses her boyfriend. Maria beijou seu namorado. Veja que esse aqui é um pronome possessivo, né? Que é a mesma escrita lá, cuidado para não confundir. Então, o que é que eu vou substituir aqui? Seu namorado ou namorado dela. Então, vou substituir aqui na frase. Mary kisses her. Maria o beijou, né? Se eu fosse traduzir aqui com essa finalidade, ok? Então, veja que bem simples. É só vocês memorizarem o quadrinho e observar, porque a função sintática é a mesma da nossa língua. Então, não tem nenhuma novidade em relação ao uso, à utilização desse tipo de item gramatical. Então, a função sintática é a mesma, as trocas ocorrem o subjeto pronome substituindo o sujeito, ou seja, antes do verbo, e os object pronoun, eles são usados sempre após o verbo. Perceba que o verbo é beijou, né? O beija, Maria beija, está no presente. E eu substituí aqui, ó, seu namorado. Seu namorado, masculino, eu troquei por him, que faz a correspondência aqui da terceira pessoa, né? Masculino. Ok? Então é bem simples. Observem sempre essa tabelazinha quando forem fazer a troca. Lá no exercício que está abaixo, ele vai trabalhando justamente com essa ideia, né? De substituir sujeito, substituir objeto. Por exemplo, nessa primeira questão aqui, que está lá na página 57, substitua as palavras sublinhadas, né, o substantivo sublinhado, por subject pronoun, ou seja, por pronome sujeito. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Neymar is a player. Neymar é um jogador. Eu troquei Neymar por he is a player. Nessa primeira questão, pessoal, todas elas aí, vocês vão perceber que ele está se tratando de pronome sujeito. Vocês vão trocar sempre o sujeito da frase por um pronome, ok? Eu deixei aqui só a letra A para não ficar longo a imagem, ok? Betty is a dancer. Betty é uma dançarina. Então, no caso aqui, você vai trocar Betty por um pronome feminino, né, em terceira pessoa. She is a dancer. Então, toda essa primeira questão ele vai mexer apenas com os subject pronoun. Já nessa segunda aqui, ó, é o contrário. Vocês vão trocar, ó, rewrite, ou seja, reescreva as frases substituindo as palavras coloridas, né? Colorful, ou seja, as palavras destacadas, por object pronoun, ou seja, vocês vão substituir agora os objetos diretos, né? Ou indireto na frase. Há um exemplo aqui para ilustrar, que o autor colocou. Paul kisses Mary. Paulo beija Maria. Pronto. Paul kisses her. Paulo a beijou, né? Vou trocar aqui uma tradução para a nossa língua. Da mesma ideia, vocês vão observar aqui, eu coloquei só apenas a letra A. Essa questão ela vai estar lá na página 58. Então, na página 58, vocês vão observar essa segunda questão que ele vai trabalhar somente com os object pronoun. Dá um exemplo aqui para ilustrar a letra A, né? I kissed my cat. Eu beijei meu gato. Ou minha gata, não sei. Então, no caso aqui, vocês vão trocar my cat por qual pronome? Olhando na tabelazinha. Por it, certo? E aí, ele é um pronome neutro. Então, bem simples. Nessa terceira questão, que também está na página 58, onde vocês vão marcar aquela correspondência bem simples aí, né? Vocês vão marcar de acordo com as suas respectivas correspondências, o pronome sujeito e o pronome objeto. Bem simples, porque tem na tabela acima, né? E essa quarta questão, está lá na página 59, vocês vão completar aí uma tabela, né?
ele trouxe aqui ó, as 3 formas pronominais, para vocês não confundirem, né? Ele trouxe aí os pronomes possessivos, né? O pronome possessivo my. Se vocês tiverem alguma dúvida nessa tabelazinha aqui, vocês podem fazer a pesquisa na internet, porque a gente não estudou os pronomes possessivos ainda. Estou confundindo aqui com o 8º ano. No 8º ano a gente trabalhou a parte de pronome, mas com vocês a gente não trabalhou ainda. Então essa tabelinha do meio aqui, ó, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem pesquisar na internet, possessive pronoun, e aí vocês completam, certo? Ele colocou essa tabela justamente para que a gente não confunda algumas palavrinhas que são a mesma, né? Nos object pronoun, porém a função sintática é diferente, né? Os subject pronoun e os object pronoun, eles servem para substituir. Subject substitui sujeito e objeto substitui objeto direto, né? Ou indireto. E no caso dos pronomes possessivos, eles acompanham indicando posse, como é o caso lá de my cat, her boyfriend, né? Her boyfriend. Eles vão ter a ideia de acompanhar para indicar a posse de quem é tal coisa. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem pesquisar essa tabelazinha do meio, porque aqui é um conteúdo que a gente estudará no 8º ano, beleza? Pronto, por hora é isso. Qualquer dúvida, aí vocês solicitam lá no nosso horário, ok? Um abraço.